Shabbat Shalom, meus amados. A palavra do Eterno nos diz: Zahor et Yom HaShabbat Lekadishu. Lembra-te do dia de Shabat para o santificar. Queridos amados, nesta noite de Shabat, em que estamos examinando a Parashá Vayera, que quer dizer e mostrou-se, ou e apareceu, nós vamos examinar dentro da porção da Torá o texto em Bereshit, Gênesis, capítulo 19, no verso 15, a partir do verso 15, que diz assim: E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher e tuas duas filhas, que estão aqui, para que não pereças na injustiça desta cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles homens lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher e de suas duas filhas, sendo-lhe o Eterno misericordioso, e tiraram-no e puseram-no fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: Escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte, para que não pereças. E Ló disse-lhe: Ora não, meu senhor. Eis que agora teu servo tem achado graça aos teus olhos, e engrandeceste a tua misericórdia que a mim me fizeste, para guardar minha alma em vida, mas eu não posso escapar no monte, para que porventura não me apanhe este mal e eu morra. Eis que agora aquela cidade está perto, para fugir para lá, e é pequena. Ora, deixe-me escapar para lá, não é pequena? Para que minha alma viva. E disse-lhe o anjo: Eis aqui, tenho-te aceitado também neste negócio, para não destruir aquela cidade de que falaste. Apressa-te, escapa-te para ali, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome da cidade Zoar. Agora, meus amados, vamos continuar mais um pouquinho. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então o Eterno fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra, e destruiu aquelas cidades e toda aquela campina e todos os moradores daquelas cidades e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. E Abraão levantou-se naquela mesma manhã de madrugada e foi para aquele lugar onde estivera diante da face do Eterno. E olhou para Sodoma e Gomorra e para a terra toda a terra da campina, e viu que a fumaça da terra subia como a de uma fornalha. E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló do meio da destruição, derrubando aquelas cidades em que Ló habitara. E subiu Ló de Zoar e habitou no monte, e as suas duas filhas com ele, porque temia habitar em Zoar, e habitou numa caverna, ele e as suas duas filhas. Queridos amados, nós vemos aqui, amados, que Ló, ele foi salvo, ali daquela destruição de Sodoma, pelo anjo de Deus, pelos anjos, dois mensageiros. Todavia, meus irmãos, os anjos disseram para Ló, no verso 17, do capítulo 19 de Gênesis, disseram assim: E aconteceu que, tirando-os para fora, disse: Escapa-te por tua vida, e não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte, para que não pereças. Então, o Eterno, usando seus anjos, disse para Ló: Vai para o monte, para que você ali não pereça. Só que Ló ponderou, com os anjos, dizendo: Não, meu senhor, eis que agora teu servo tem achado graça aos teus olhos. Enfim, Ló disse que não queria ir para o monte, mas queria ir para uma cidade pequena ali, que era a cidade de Zoar. Então Ló pediu para o Eterno, e os anjos responderam no verso 21: Eis aqui tenho-te aceitado também neste negócio, para não destruir aquela cidade de que falaste, ou a cidade de Zoar, para o qual Ló fugiu. Então, o Eterno disse para Ló: Ló, vai para o monte,
Ali você vai estar seguro. Ló disse, não vou para aquele monte não, eu quero ir para aquela cidade pequena. Aí ele foi, o Eterno disse, tá bom, então vai para a cidade pequena que você quer ir, Zoar. Só que aí cai fogo em Sodoma e Gomorra. Só que no verso 30, meus irmãos, amém? Ló sai de Zoar e vai para o monte, porque ele chegou à conclusão de que o monte onde o Eterno tinha mandado ele ir era melhor do que aquela cidade que ele tinha escolhido. Amém? Porque aqui diz no verso 30, subiu Ló de Zoar e habitou no monte. O monte que o Eterno tinha falado para ele ir, ele, no verso 17, no verso 30, diz que Ló saiu da cidade e foi para o monte, que o Eterno tinha dito para ele ir. Porque temia habitar em Zoar e habitou numa caverna ele e as suas 2 filhas. Então você veja bem, meus irmãos, o Eterno falou para Ló, Ló, vai ali no monte, que ali é bênção. Ló falou, poxa, Eterno, eu não quero ficar ir no monte não, eu quero ir para aquela cidade vai ser melhor. Aí o Eterno falou, tá bom, meu filho, vai para aquela cidade. Caiu fogo do céu, Ló, naquela cidade, falou assim, sabe uma coisa? O Eterno tem razão, vou para o monte. E ele foi habitar no monte onde o Eterno tinha indicado ele habitar. Por quê, meus irmãos? Se veja bem, porque Ló caiu na real, porque o que o Eterno tinha escolhido para ele era o melhor para ele. Amém? Então, meus irmãos, isso daí é para a gente entender que quando o Eterno indica um caminho, é o melhor caminho, meus irmãos. Aparentemente, parece que a pessoa vai pensar, esse caminho aí não é um bom caminho, vai ser um caminho difícil, vou passar luta. Ló estava pensando que o fogo de Sodoma e Gomorra ia cair naquele monte. Ora, se o Eterno que ia mandar o fogo mandou ele para o monte, é lógico que não ia cair ali. Amém? Mas Ló pediu, não, quero ir para aquele outro lugar. O Eterno disse, tá bom, vai. E lá no outro lugar não ia ser bênção para Ló. Tanto é que ele volta para o monte logo depois. Amém? Ele vai para o monte onde o Eterno mandou ele ir. Amém? Então isso daí, irmão, para nós é entendermos que aquilo que o Eterno quer para nós é o melhor para nós. Amém? Às vezes as pessoas podem pensar assim, poxa, isso daí de repente não é o melhor. Tem uma coisa melhor que olha, Eterno, quero ir para ali, quero fazer isso. O Eterno diz assim, vai meu filhinho, vai minha filhinha, pode fazer. E a pessoa depois, né, irmão, dá tudo errado. Por quê, meus irmãos? O Eterno até deixa, né, irmão? Vai, né? Mas aquilo que o Eterno tinha pretendido era o melhor, era a bênção. E a gente vê isso, irmão, em toda parte da Bíblia. Nós vemos em Romanos, capítulo 8, verso 28, que diz assim, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, se a pessoa ama a Deus e amar a Deus é obedecer os seus mandamentos, aquele que obedece os mandamentos de Deus, irmão, a palavra de Deus diz em Romanos 8, 28, que tudo concorre para o bem daquela pessoa. Louvado seja Deus. Todas as coisas, e sabemos que todas as coisas, nem algumas coisas não, todas as coisas concorrem juntas, para o bem daqueles que amam a Deus. Ló tinha dito, o Eterno tinha falado para Ló, vai para o monte. Ló, não, eu quero ir para Zoar. Foi para Zoar e depois chegou à conclusão, poxa, o Eterno tinha razão, deixa eu ir para o monte. Irmãos, o Eterno quer sempre o melhor. Às vezes as pessoas podem pensar assim, poxa, ali não é bênção, é a bênção, porque o Eterno, ele sabe o que é melhor. Amém? Nós vemos também aqui, meus irmãos, aleluia, no livro de Jeremias, capítulo 24, no verso 5, o Eterno diz assim, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, como a estes bons figos, assim também conhecerei os de Judá, levados em cativeiro, os quais enviei deste lugar para a terra dos caldeus, para o seu bem. Olha o que o Eterno está dizendo. O povo que foi para o cativeiro, servir como escravo no cativeiro, eu levei eles para lá, mas foi para o bem deles. Por quê, meus irmãos? Amém? Porque o povo que foi para o cativeiro foi abençoado, meus irmãos. Amém? Ali o povo cresceu, frutificou, e você vê quanta coisa nasceu no cativeiro. Amém? O exame das raftarás, amém? Começou, a Torá oral começou a ser escrita. Amém? Então, quanta coisa, meus irmãos, amém,
foi um crescimento para o povo de Deus ali no cativeiro da Babilônia. Por isso que o Eterno diz assim, eu levei para o cativeiro, pensaram que era para o mal, mas era para o seu bem. Aleluia. Aquele povo foi muito edificado ali no cativeiro. E vemos aqui, irmão, em Hebreus, capítulo 12, amém? No verso 11, diz assim, e na verdade, toda a correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Às vezes a pessoa está na prova, como Ló estava na prova, né, porque ia ter um juízo ali em Sodoma, mas veja bem, depois que passa a prova, vem aquele fruto pacífico de justiça naqueles que exercitaram a justiça de Deus. Louvado seja Deus. Amém? E aqui no Êxodo, capítulo 20, no verso 6, o Eterno diz assim, eu faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Então, irmãos, o Eterno faz misericórdia a milhares, é abundante misericórdia. Amém? Agora veja bem, quando o Eterno diz, guarda o meu mandamento, é como que o Eterno dissesse para Ló, o meu mandamento é você ir para aquele monte ali. Ah, papai, eu quero ir para aquele outro ali. Tá, vai para lá. Chegou lá, viu que não era bom, voltou, foi para o monte. Mesma coisa, meus irmãos, quando a gente obedece o mandamento de Deus, a gente vai entender, meus irmãos, que o que a gente está fazendo é o melhor para toda a nossa eternidade, não só para a vida aqui, mas como para a vida vindoura, para o Olam Rabá, o mundo vindouro, porque o Eterno fala dessa maneira. Amém? Nós vamos aqui também, queridos, na carta, amém, de 2 aos Coríntios, 2 Coríntios, acho que é 1 Coríntios, no capítulo 2, irmãos, amém? No verso 9, diz assim, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Quem ama a Deus obedece os mandamentos, como Yeshua falou em João 14, versos 15 e 21. Aquele que me ama, aquele que obedece meus mandamentos. Então, o Eterno está falando assim, você obedece o mandamento do Eterno, então você saiba que ainda que você esteja passando lutas, dificuldades, o Eterno está dizendo que nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem subiu ao coração do homem o que Ele está preparando para você que obedece o mandamento do Eterno. E para cada um de nós que obedecemos os mandamentos do Eterno, porque as bênçãos de Deus, elas são a milhares e juntamente. Amém? Aqui você vê também, queridos, em Jeremias, meus irmãos, no capítulo 29, no verso 11, o Eterno diz assim, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Diz o Eterno, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Porque muitas vezes o povo de Judá, ele estava pensando, as lutas tão grandes, nós estamos sendo cercados, estamos sendo levados, nosso povo cativo. Mas o Eterno diz assim, meu pensamento para vocês é de paz. Eu vou dar o fim que vocês esperam. Basta você confiar no Eterno. Aleluia. E é essa palavra que o Eterno está falando ali para Ló. Vai para o monte. Ló, não, quero ir para outro cantinho. Ali é mais bonitinho, é melhor. E aí, o que aconteceu? Voltou para o monte, porque viu que onde ia não foi bom. Amém? Louvado seja Deus, meus irmãos. Então, queridos, nós vamos ver aqui também, amém? No livro de 1 Coríntios, capítulo 10, no verso 13, que diz assim, não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, porque é Deus que permite a tentação, Ele dará também um escape, para que a possais suportar. Então, irmãos, veja bem, o Eterno, Ele trabalha, amém, no sentido de beneficiar o seu servo. Então, quando o Eterno diz assim, para nós guardarmos os seus mandamentos, não é somente no sentido, meus irmãos, de cumprirmos a palavra de Deus, mas é no sentido do nosso bem, irmãos. É do bem daquele que obedece, meus irmãos. Aquele que obedece, ele não perde nada. Louvado seja Deus. Ele não tem prejuízo nenhum, meus irmãos. Pode passar a luta, mas ele sabe que essa luta redundará em peso de glória. Amém? Então você saiba disso, meus irmãos, que o Eterno, ele tem no seu coração e nos seus pensamentos, pensamentos de paz para todo aquele
que obedeceu o seu mandamento. Se Ló tivesse ido direto para o monte, ele não teria, né, sofrido alguma coisa que ele sofreu em Zoar. Por que ele saiu de Zoar e foi para o monte? Porque alguma coisa não estava boa lá em Zoar, amém? E Ló se arrependeu, né, de ter escolhido um outro lugar fora daquele que o Eterno tinha mandado. O Eterno manda a gente, nos envia para aquilo que é melhor, amém? E nós devemos sempre deixar o Eterno no governo de nossas vidas. Queridos, que o Espírito Santo continue falando ao teu coração nessa noite de Shabat. Shalom, Shabbat, Shalom. Amém e amém.